Muito Opa! boa tarde, estamos chegando para o Chegando. seu Entre Família. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Meus amores da gente? De Nos lá e inclui de cá. também. Claro, vocês já perceberam que no plural é daqui e de lá. Amores. Boa tarde, amores. Boa tarde, meus colegas. E aí, pastor, tudo certo? Final de semana fantástico. Graças muito a Deus, bom e né? que bom estar de volta. Muito bom. Prazer estar com você, do outro lado aí da telinha. Bateu aquela saudade da gente final de semana, né? Estamos de volta, viu? Para tratar de assuntos sempre muito importantes, que eu tenho certeza de que vão acrescentar e muito na sua vida, na nossa também. Sempre que a gente dá uma olhadinha nos temas, a gente aprende muito, né? Sim. E pode ajudar outras pessoas. A né? cada dia é uma oportunidade. Vocês já ouviram falar de, ou mesmo já tenham brincado, vamos dizer assim, com o que é isso? Você muda de ideia a cada hora, parece que é bipolar. Aham. Né? E muitas vezes a gente brinca com coisa séria, às vezes esbarra no capacitismo, e é bom a gente pensar em quão sério é e conceituar as coisas como elas são para a gente Verdade. entender o real significado. E a gente Nós vamos vai falar hoje desgastando, sobre né? bipolaridade. Pois não. Você estava dizendo, e a gente vai gastando os conceitos e perde como ajudar. Por exemplo, Verdade. bipolaridade, se fala o mercado é bipolar. Uhum. A gente fala, essa pessoa é muito bipolar, toda hora fica mudando. E aí a gente fala do clima bipolar. É. E aí você encontra com uma pessoa que sofre de um transtorno de bipolaridade e quer tratar ela que nem o clima e o mercado. Exatamente, muito bem dito. Simplificando, né? De um jeito que... Pois Então, é. nós vamos falar sobre bipolaridade. Você já tem um diagnóstico de bipolaridade? Quer somar com a gente? Convive com alguém que tem bipolaridade? Quer entender melhor o que é a bipolaridade? Como ela se manifesta entre, por exemplo, depressão e hipomania? O que você entende do quadro, a não ser essa brincadeira que se faz de bipolaridade, como citamos aqui agora há pouco? Estou falando de coisa séria. E no programa de hoje nós temos uma especialista, ela é médica, especialista, pós-graduada em psicologia também, e vai nos auxiliar a pensar sobre o tema de hoje, a doutora Viviane Guimarães aqui com a gente. Bem-vinda! Então, você vai, ao longo do programa, mandar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Hoje, repito, com a doutora Viviane Guimarães. E Temos está também- bombando um monte de coisa, né? É muita coisa acontecendo. Segunda-feira eu bato o olho assim. Imagina um hashtag, quanto que deve estar represado Vixe. esse hashtag aí, que é o segundo hashtag mais famoso do É verdade, momento. né? É verdade. O primeiro a gente vai falar com o tempo. Corre, Até parece corre, que eles não sabem. corre. Até a doutora Viviane hoje, Darlete, você vai participar da corrida? Eu falei, tem uma campanha. Ele disse, eu tô sabendo. Corre Darlete, hashtag Corre Darlete. A hashtag que mais está bombando, né? Aí depois vem quem? O Lucas. E aí, Lucas? Lucas Nascimento, vem pra cá. Todo represa. Muito boa tarde pra você que tá em casa juntinho com a gente. Boa tarde pra vocês, meus amigos. Boa tarde. Realmente chega o final de semana, aí a gente vai juntando informação, quer compartilhar. Inclusive, hoje tem um vídeo pra poder mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Mostro Ai, que ai, vídeo ai. é esse. Fiquei até Tá com guardado. medo. Tem a ver com a gente? Total. Eu acho que eu sei, viu? Sério? É, eu acho que eu sei. Mas vamos deixar para depois, né? Será? A diretora Agora se é. manifestou, perceberam? não- A diretora se manifestou, tem coisa vindo por aí. Gente, eu abandono o programa. Eu não fiquei seguro, Eu vou não. chorar em posição fetal Eu lá acho que eu atrás. sei, tem a ver com vocês, eu não faço ideia. Vai lá. Eu só Vai, vou guardando, Lucas. daqui a pouco eu vou soltar aqui, compartilhar com você também de casa. Mas no hashtag, pessoal, a gente vai voltar a falar sobre a dengue, pois ela deve atingir o seu pico ali até maio, mais ou menos. Vou falar um pouco sobre isso, tem alguns números também. E com isso, vou falar também sobre os repelentes. O Procon de São Paulo fez uma pesquisa e já deu uma mudança, aí, um aumento de 15% no valor. Então, tem algumas cidades, você encontrava o mesmo produto em uma loja R$ 13,00, em outra R$ 34,00. Então, eles estão pensando sobre isso, não só a oferta e procura, mas também um certo abuso de alguns lugares. Daqui a pouquinho eu vou falar mais também sobre isso. Tem aquela questão do álcool, né? Antes, lá no começo da pandemia, repelente agora está em alta. E deixa eu falar que a gente fica até aquele cheirinho de acampamento. É, ou não é? Quando eu passo repelente, eu já sinto aquele... Já me lembra, né? Os acampamentos, os campuris desbravadores, aquele cheirinho de repelente. Repele muita coisa no final da tarde. Até Aquele amizades, cheirinho né? repelente. Olha, mas eu quero dizer que enquanto o Lucas agora falava que tem um vídeo, alguma coisa aí, que parece, eu fiquei na suspeita. Imediatamente pensei, hoje eu vou mandar esse menino sair mais cedo. Hoje eu digo, eu vou dizer, Lucas, tá na hora. Lucas, tchau! Pode ir, tchau. Gente, é isso, hein? O programa de hoje promete muito e a gente conta com você. Mas antes, lembrando que a gente vai para aquele rápido intervalo e 30 segundos, estamos de volta já. Você tem alguma dúvida sobre bipolaridade? Convive com alguém que tem bipolaridade? Quer
contar pra gente a sua experiência ou quer tirar dúvidas? Então é hoje, no programa Entre Família, que já está no ar, ao vivo, esperando você, a sua interação, a sua participação, que é sempre muito bem-vinda, Com né, Vinal? certeza. E lembrando o seguinte, ó, alguém que é diagnosticado com bipolaridade, tá bom? Porque foi mesmo que a gente comentou aqui no começo. Aí acaba se colocando muito, vulgarizando, né, o termo bipolaridade, e é uma doença realmente séria, importantíssima. Inclusive, ó, a gente até adianta aqui para você, não vai já ouvindo aqui, já se autodiagnosticando, tá? Boa. São ideias aqui que a gente vai trazendo, a profissional, inclusive, vai trazer aqui alguns conceitos, mas é sempre o médico que dá a última palavra ali, tá bom? E é o seguinte, quer mandar sua participação, sua interação para a gente? Nosso WhatsApp está aparecendo aqui, 12983150249. Participa, manda aí a sua interação, a sua pergunta para a gente, né? Se você tem dúvidas, pergunte, ou até mesmo a sua experiência, né, de alguém que está vivenciando esse momento aí em casa também, tá bom? E aí, pastor Aleixo? A gente está falando de mosquito, e aí a gente está lidando enquanto tiver calor, né, Lucas? Enquanto houver calor, nós vamos lidar com esse processo. A gente fala até maio, porque maio começa a esfriar, então o ambiente para a reprodução do mosquito vai ficar um pouco diferente. Mas daqui até maio a gente tem que ter um monte de cuidados, né? E se falar de repelente agora é mais do que um conforto. Falar de repelente pode mudar a sua agenda completamente, né? Então, essas e outras notícias, e a notícia misteriosa, Darlide, eu acho que deve ser do tênis que você vai ganhar de incentivo. Ah, é? Tem isso? Tem, sim. A gente sei lá qual que é, né? Mas quando você mandar a sua interação, não se esqueça daquele detalhezinho, tá? Aquele hashtag, corre Darlide, para aquela, depois da vinheta. E a gente volta a falar sobre dengue aqui no hashtag, é que o Brasil ele pode chegar à marca de 4.200.000 casos de dengue em 2024, isso segundo estimativas do Ministério da Saúde. É quase o triplo do que foi registrado no ano passado. E segundo o Centro de Operações de Emergência do Governo Federal, os estados do Acre, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Distrito Federal já decretaram emergência em saúde pública por causa da dengue. Olha só, segundo especialistas, em junho e julho teremos uma diminuição no número de casos, porque é quando temos a queda das temperaturas. Eles reforçam a extrema importância de buscar ajuda médica logo ali no início dos sintomas, já que é uma doença tratável e com baixo índice de óbito. Mas por motivos, o tratamento logicamente é adequado, né? Eu agora queria convidar você para vir comigo aqui para o telão, porque eu tenho, só para relembrar, os sintomas. A gente sempre escuta, mas vale a pena relembrar, ver se algo está acontecendo aí por aí com você do outro lado. Vômito, dor no corpo, febre, cansaço, fraqueza, dor nos olhos e mancha no corpo. Aqui alguns dos sintomas da dengue. Eu vou até compartilhar com vocês, antes da gente voltar das férias, eu comecei com alguns desses sintomas e foi muito rápido. Eu fiquei bem mal, até cheguei a ter que ficar em casa por um tempo ainda. E eu demorei um pouquinho para buscar ajuda. Eu esperei terminar, foi uma falha minha, até compartilho com você, sendo bem sincero, mas depois eu consegui buscar, o tratamento veio, demorou um pouquinho, mas passou. E todos os postos que eu passei, inclusive no hospital, estavam realmente cheios, todas as pessoas chegando por ali com os mesmos sintomas, até alguns parecidos, e é sério, não tinha passado por isso. Lucas, Eu escutei outras pessoas conversando, falando sobre isso. você chegou a confundir com o estado gripal, assim, você se sentiu gripado? Porque às vezes eu penso que algum desses sintomas confundem, né? De você procurar o médico porque sente estes sintomas de modo geral, O meu se automedicar, deve né? dificultar aí, tende até a se automedicar. Você teve esse processo também de dizer, não, deve ser uma gripe, um resfriado, vou ficar por aqui. Eu cheguei a sentir dor no corpo, começou com uma dor no corpo, mas eu comecei a ter uma certa desconfiança quando uma fraqueza Ah, muito forte, muito forte. Eu falei, alguma coisa de errado está acontecendo. Tanto que eu fui para o hospital e não fui com a ideia de que fosse dengue. Eu fui para lá, falei os sintomas, e aí depois que chegou o quadro, que ele fez algumas outras perguntas, e aí eu fui relembrando de outros sintomas, e que ele fez o exame e constatou dengue. Mas a procura, o tratamento ali foi buscar o quanto antes, foi super importante quanto a isso. E até sofrido, mesmo né, amigo? a desidratação, né, é algo que é bem acentuado, né? Então, muito líquido, muita água, né, Lucas?
E até o Lucas estava comentando que quase que teve que ficar internado por conta da desidratação mesmo, né? Eu cheguei a perder 5 a 6 quilos em 3 dias. Foi muita coisa e fiquei muito fraco, mas a hidratação... Sério, né? E é muito importante a gente estar atento, né? Por isso falar de dengue muitas vezes, porque vômito, dor no corpo, eu estou lendo ali, febre, cansaço, são sintomas que aparecem em outras coisas. Inclusive todas elas juntas, né? Mas o fato de estarmos vivendo uma epidemia de dengue deve nos fazer alerta para considerar dengue sempre, né? E aí buscar... obviamente, rapidamente uma ajuda médica, porque não é uma brincadeira, é uma doença muito séria. E um negócio muito importante mesmo é essa questão de automedicar, né? Ah, não, é isso, é aquilo, e se automedica e pode agravar a situação, agravar o quadro, né? Dependendo da medicação que toma, pode agravar, então muito cuidado nisso também, né? E só uma atualização com relação a isso, a relação à vacina, o Ministério da Saúde ele está enviando um novo lote para 29 cidades. Ao todo, 529 municípios vão receber a dose. A vacina é direcionada para crianças de 10 e 11 anos, mas se espera em breve também ter esse prolongamento aí para 12 e 14 anos. Agora uma próxima notícia, pessoal. E se não se bastasse toda essa preocupação com a dengue, a maneira de como evitá-la também aparece. O Procon de São Paulo ele realizou uma consulta de preços de repelentes contra os insetos, utilizado também como uma prevenção contra a dengue, e mostrou uma alta, né? Comparado a dezembro do ano passado, para cá, se observou um aumento de 15,78%, com dispensas podendo chegar a 84,19% para o mesmo produto em estabelecimentos diferentes. A região de São Paulo, aliás, São Carlos, que fica aqui no interior de São Paulo mesmo, teve uma marca de repelente custando R$ 14,99 num estabelecimento, já em outro podendo chegar a R$ 33,80. Então, você vê a diferença de um lugar para o outro, o mesmo produto. Mas quero convidar você para vir para a tela aqui, também quero compartilhar outras informações com vocês para o cuidado com a compra que o próprio Procon acabou divulgando no site deles. Se atentar à indicação do uso do produto. Às vezes tem algum componente que pode ter alergia ou não, ficar atento quanto a isso. Verificar a restrição de idade, também é importante. Tem que direcionar para crianças, mais para adultos. Verificar se o produto tem registro da Anvisa. Comparar preço em diferentes lojas. Aquela, você entrou numa farmácia, quiser passar em outra, procurar, ver como é que está a relação de preços ali. E também compre somente em sites seguros. Caso você costume fazer compras pela internet, procurar sites seguros. Não quando aparece ali uma promoção do nada para você, um site meio que não passa tanta confiança ali, se atentar quanto a isso também. Então, ele fez essa pesquisa, já mostrou uma diferença de um lugar para o outro, o preço subindo. Eu lembro quando eu fui comprar o repelente também, pouquíssimos na prateleira. E teve esse aumento então, de lá para cá, uns 15%, e alguns lugares também oferecendo valor bem a mais do que o normal por conta da alta procura aí. Mais uma vez, a gente lembra tem alguns naturais, você até comentou, né, Darleide? Alguns repelentes naturais a gente pode fazer em casa, viu? Dá uma olhadinha lá na internet, coloca lá no Google, vê algum site mais confiável lá e já busca fazer em casa também, né? Dá para fazer, dá para colocar. Inclusive, agora temos uma interação, já a gente pode jogar, aqui dá para conversar com vocês. A Gabriela Aires mandou aqui pra gente, ó. A minha interação de hoje é só para dizer... Corre, Darleide, hashtag corre, Darleide. Super do momento. O nome disso é pressão? É isso que eu escuto no ar? Imagina que Mas, é Gabi, isso. beijo para você, meu amor. Isso é um incentivo muito grande, né? Inclusive, eu tenho algo para falar sobre isso, mas daqui a pouquinho. Lembra o vídeo? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Você tem certeza que você volta, Lucas? Uma certeza eu tenho. Eu volto com esse... Pode ser a última coisa que eu faço nesse programa? Pode ser. Mas eu ainda volto hoje. Até já, querido. A voz do povo. Há um É clamor. só a voz do povo. A voz do povo é só a voz do povo. Nada além. Há um clamor popular para que você... Diz logo sim, né? Diz logo Gabi. assim, diga ao povo que eu corro. Ela faz essa declaração, o dia do eu corro. Sim, Quero ver qual vai ser o dia que ela correr. vai dizer, tudo bem, eu vou correr. Depois que eu sim, soube que vai ter a ver. feira de saúde, eu acho que eu vou ficar na feira de saúde. Eles precisam de mim. Sim, a Feira de Saúde vai ser um evento fantástico lá. É Incrível. muito importante, desafiador e já tem todas as pessoas que vão trabalhar lá. Já tá Os tudo certo. profissionais, As vagas todas capazes, preenchidas estão já. lá, tudo preenchidos. Falando em profissional, e a gente vai parar um pouquinho de falar desse assunto tão importante que é a corrida
que a Darleide vai fazer, que a gente vai estar lá, é corrida de família. Eu acho que tem assim, não pode separar o trio, né? Tá certo. O Abinal, inclusive, ontem estava treinando. Você está treinando? Então, E eu tenho a alegria de receber aqui a doutora Viviane Guimarães, que está aqui no Espaço da Cozinha, vindo para cá já, que é especialista em psicologia positiva. Muito bom ter você conosco. Olha, que o seu espaço aqui do meu lado. eu tô aqui Obrigada. sorrindo porque a Vivi, ela veio de lá e você ia para colar. Eu falei assim, ele é quem tem que recebê-la, não sabe por É que a onde. gente preparou uma dinâmica de Foi. passar Corre, ali corre. e tal. E depois ela ia explicar, mas Pra agora a gente começar já... um trajeto já fazendo uma caminhada, Sim, uma ela corridinha tinha combinado de a gente no fazer nosso aqui espaço. uma dinâmicazinha de você dar a volta É na uma cozinha. É pra te inspirar, né? Também É. conhecida como Pra escravos de inspirar Jó. a Darleide. Doutora Viviane, seja bem-vinda ao Muito Entre obrigada. Família. Muito bom tê-la aqui com a gente. Quais são os mitos e quais são os fatos sobre bipolaridade para começar? Vou começar com um que me incomoda muito quando eu escuto alguém dizendo assim, todo mundo é um pouco bipolar. Ah, todo mundo é um pouco bipolar, todo mundo muda de ideia. Mas você já viu alguém dizer assim, todo mundo é um pouco diabético? Pois é, Não, porque diabetes é uma doença. exatamente. Bipolaridade é uma doença, logo essa frase ela é completamente errada. Não pode ser todo mundo um pouco bipolar, todo mundo um pouco doente nesse sentido, né? Outra frase, muda de opinião toda hora. Quero essa roupa, agora não quero mais. Nossa, Agora você é eu quero bipolar. essa. Nossa, você é bipolar. Se bipolaridade fosse só isso, era muito simples de resolver, né? A gente arrumava um guarda-roupa novo e resolvia o problema. Só estourar o cartão de crédito. Só estourar o cartão de crédito. É, tem outras frases que as pessoas falam, como, por exemplo, você tá meio doido. Você não é bipolar, não? Eu já vi dizerem assim. Fazer um sinônimo de bipolaridade com loucura, né? Como se bipolar fosse uma pessoa louca. E por aí vai, tem atrocidades que a gente escuta por E o aí. que é fato? Vamos falar, então, do conceito de doença. O que é a bipolaridade? Eu vou definir e aí a gente detalha um pouquinho mais. Tá. Bipolaridade é uma doença psiquiátrica, ela é crônica, ela é grave e ela cursa com alternância de episódios de mania ou hipomania e depressão. Agora vamos traduzir para uma forma mais palatável de entender. Primeiro, é uma doença crônica. Então, não há perspectiva de cura. Quando o médico te diz assim, olha, pastor Robson, você tem o diagnóstico de bipolaridade, ele está dizendo que você vai conviver com a doença para o resto da vida. Mesmo para aqueles que são mais, do ponto de vista de medicina de estilo de vida, que concordam que você ter um bom estilo é legal, que você fazer as coisas naturais pode mudar a doença, mas curar a doença não tem como. A gente está falando de mundo de pecado ainda, né? Então, a gente convive com doenças, às vezes, para o resto da vida. Então, bipolaridade, infelizmente, não tem cura. Posso acrescentar? Vai. Não sei se você terminou o argumento, doutora. Mas quando a gente fala, então, que é uma doença que não tem cura, se isso significa lidar com medicamentos o tempo todo, Sim, e você falou de depressão como um dos polos. sim. Então, isso significa que o espectro da depressão, ele está sempre à espreita. A maioria das pessoas bipolares apresenta a depressão como principal sintoma. Para você ter uma ideia, a estimativa é que você passa 50% do tempo da sua vida dentro da normalidade, 49% do tempo em depressão e 1% em mania ou hipomania. Então, é um período muito grande da vida da pessoa, quase metade, quase não, literalmente metade da vida em que você tem que conviver com os sintomas da doença. Então, diferente de uma pessoa que passou por uma depressão e pode dizer assim, eu estou curado da minha depressão. Completamente diferente. Agora, uma pessoa que com bipolaridade, ela não pode dizer que está Não curada pode. da depressão, porque a depressão estará ali sendo lidada o tempo Ela todo. pode dizer, eu estou estável, graças a Deus, faz muito tempo que eu não tenho sintomas, eu estou em remissão, mas ela não pode dizer, eu estou curado de bipolaridade, porque isso não é acurado, não é correto. Agora, ela é uma doença grave, por quê? Porque além de acometer a qualidade de vida da pessoa, então ter dificuldade nos relacionamentos, incapacitar no trabalho, dificuldade de trabalhar, infelizmente, o transtorno psiquiátrico com maior índice de suicídio. Em torno de 15% dos bipolares cometem suicídio. Então, assim, suicídio é uma causa evitável de morte. Então, é muito triste, né? Lidar com a morte é difícil. Mas quando você lida com uma morte que não deu para evitar, a gente entende um pouco mais. Agora, uma morte que dava para evitar, puxa vida, eu podia ter feito alguma coisa por aquela pessoa, aí dói num nível diferente, né? Não sei se você quer perguntar. Não, eu até quero saber sobre genética. A bipolaridade, ela pode ser uma causa genética? É algo que você desenvolve ao longo da vida? Necessariamente é genético. Você não vai inaugurar bipolaridade na família. Se você tem bipolaridade
ou alguém tem bipolaridade, é porque outra pessoa já manifestou em algum momento, mesmo Isso que num não grau tenha... mais próximo ou não? Não importa o grau de Se distância? você tiver um parente de primeiro grau, a chance de desenvolver é de 15% atrelado à genética, né? Mas assim, a gente fala que a genética, ela colabora com 90% de herdabilidade, o que significa que 90% da manifestação dos sintomas da bipolaridade tem a ver com a genética. Não é que ela tem 90% de chance de ter, mas 90% da manifestação dos sintomas é pela genética. O que também está envolvido no histórico da bipolaridade? É um transtorno psiquiátrico, você acaba de citar a genética. O que mais está envolvido? Tem ambiente envolvido? Total. Tem estilo de vida envolvido? Totalmente, Darleide. Assim, eu gosto muito de um exemplo, que é você pode estar com a arma e não atirar. Você pode ter ali uma genética, mas não dá para essa genética o pano de fundo para se desenvolver a doença. Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma genética para bipolaridade, mas ela tem um estilo de vida saudável, ela dorme bem, ela não teve gatilhos de estresse emocional intensos, não teve traumas, coisas assim muito pesadas na vida, pode ser que ela não desenvolva. Agora, o contrário é verdadeiro. Você tem a genética e aí você passa por questões, crianças que tiveram privação de amor, por exemplo, né? Pais que se separaram muito cedo, coisas nesse sentido, elas têm uma chance bem maior de desenvolver a bipolaridade. Eu acho muito importante isso que se disse, porque quando a gente fala de estilo de vida, não existe um estilo de vida específico, de forma saudável para a doença específica. Estilo de vida saudável É para a vida. é para a vida toda e é uma construção de uma barreira para todas as doenças, né? Isso é muito importante. Né? Eu já quero aproveitar para trazer mais uma pergunta, mas essa veio o pessoal de casa, está acompanhando a gente por lá e manda a interação para a gente, pode colocar aqui na tela, saber quem está participando com a gente. Lembrando que você de casa pode e deve participar com a gente aqui no Entre Família. A Bruna, ela mandou uma mensagem aqui para a gente, falou o seguinte, já quis perguntar também, ó. Quais os principais sintomas da bipolaridade? Ela já mandou essa pergunta, eu quero dizer que daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai responder essas e outras questões aqui no Entre Família, que vai para um breve intervalo e, é claro, a gente volta já. Olha, tem gente que escreve pra gente no nosso WhatsApp 983150249, como a Bruna fez isso e antes de irmos para o intervalo, deixou a sua pergunta pra gente. Quais são os sintomas da bipolaridade? Eu jogo aqui para a doutora Viviane Guimarães, que é a nossa convidada de hoje, e a resposta está com você. Eu lembro que ela colocou assim, os principais, né? Eu vou focar nesses principais, porque são muitos sintomas. Mas eu falei para vocês que a depressão é o principal sintoma. E a depressão precisa ser esclarecida, porque para a maioria das pessoas, depressão é ficar o quê? Deitado na cama, triste. E não necessariamente é assim. Você tem pessoas funcionais que estão indo trabalhar, estão indo fazer o que precisam fazer, mas estão deprimidas. Então, eu quero que você pense, isso aprendi muito também com o Dr. Renato Silva, né? A entender que a depressão é uma desativação cerebral. Então, como se você tivesse um momento de muita energia e um momento de pouca energia. Nesse momento em que você está com pouca energia, tudo se afeta. Então, o humor fica mais triste, fica deprimido, o jeito que você se relaciona fica diferente, libido fica afetada, né? Pode ficar reduzida. Sono, a pessoa pode ter hipersonia, dormir demais. E o jeito que ela interage com o mundo muda, fica mais lentificado. E você pode ter outros sintomas, que são sintomas mais para a mania ou a hipomania, que é quando a pessoa tem muitos impulsos, compra demais, então você vê que a pessoa não tem aquele padrão de comprar e passa a comprar tudo que vê pela frente, apetite também fica alterado, libido fica aumentado, tudo fica demais, alterado. A fala fica acelerada. Você mencionou uma coisa, eu me lembro de uma vez que eu fui, trabalhando com escola, fazer um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que eu ouvi foi o seguinte, você precisa atentar que esse tipo de diagnóstico em adultos, ele está embaixo da capacidade que um adulto tem de ter lidado com essas coisas que ele percebeu desde a infância. E chega uma hora que ele começa a mascarar não todos os sintomas, mas ele começa a mascarar alguns determinados comportamentos porque ele está aprendendo a viver em sociedade. Então, por exemplo, a pessoa está com uma depressão, mas ela desenvolve um eu público. Ela desenvolve vários mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa e a gente acaba entendendo o mecanismo de defesa e não aquilo que o mecanismo de defesa está escondendo. Isso é real também para a bipolaridade? Demais. E aí eu coloco uma segunda pergunta. O diagnóstico em adultos é diferente
mais complexo ou não em relação a crianças? A primeira pergunta, a gente encontra mecanismos de defesa porque o nosso cérebro é muito inteligente, né? Para qualquer ser humano, a gente encontra formas de lidar com as nossas dificuldades. Então, por isso é muito importante que você, que está em casa assistindo, você sabe que você não é muito sincero com você mesmo, e você aprenda a ouvir o seu corpo. Está se sentindo triste? Mas por que eu estou triste? Quer chorar? Chora. Estou me sentindo acuado? Fico acuado. Mas não a gente ficar sempre fingindo e dando risada para todo mundo, porque isso é complicado, você mascarar os sintomas, né? E é por isso que o paciente bipolar, ele demora tantos anos para ter diagnóstico. Ele demora cerca de 13 anos para ter diagnóstico. De 8 a 13 anos, desde que ele começa a manifestar sintomas. Então, por isso, muitos são diagnosticados de forma errada. Diagnosticados com depressão primeiro, para depois ser diagnosticados com bipolaridade. Sinceridade é importante até para fazer boa medicina, né? E a segunda pergunta? Perdão. Não, a segunda pergunta. Você respondeu a segunda pergunta. Respondi? Porque você falou que são 8 a 13 anos, 8 né? a 13 Então, o anos. diagnóstico em crianças, na Demora. verdade, o diagnóstico em crianças é com pouca incidência, uma vez que tem um tempo grande para fazer Pode o ser diagnóstico. qualquer faixa etária o diagnóstico, mas em geral entre 15 e 25 anos. Até os 30 anos, mais de 70% dos bipolares já terão sido diagnosticados. Exatamente sobre isso, porque eu vou trazer para a nossa conversa aqui mais uma pessoa que foi diagnosticada com bipolar tipo 2, e ela vai participar com a gente agora, a Vanessa Lemes, ela é jornalista. Primeiro, obrigado por você aceitar nosso convite, estar com a gente participando desse programa hoje super relevante, falando sobre esse tema. Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. É um prazer ter aceitado esse convite. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Você foi diagnosticada em 2020 e eu queria saber se foi tranquilo para você receber esse diagnóstico. Como é que foi quando chegou essa informação para você? Nossa, foi em abril de 2020, em plena pandemia da Covid-19. Para mim foi muito difícil, né? Quando o psiquiatra me falou do diagnóstico, eu pensei, gente, esse médico tá louco, como assim bipolar? O que é isso, né? Eu nem sabia o que era. E aí foi muito difícil. Isso que eu pergunto, se você já tinha tido acesso a alguma informação sobre isso, se percebeu na família, algo relacionado a isso, ou não, se era algo totalmente desconhecido para você? Então, na minha família tem um histórico de depressão. Eu já havia passado por outro psiquiatra e ele tinha me diagnosticado com depressão, tomei remédio, fazia terapia, tudo, só que os sintomas iam e vinham. E eu pensei, alguma coisa está errada, né? E a gente não via melhora. E aí até que eu me consultei com outro psiquiatra que deu o diagnóstico. Então, assim, na minha família, como a doutora Viana falou, pode ter outras pessoas, mas assim, diagnosticada mesmo sou só eu. E Vanessa, tinha algum tipo de, quando você recebeu algum tipo de preconceito quanto a isso, ou não querer aceitar, até antes, quando você escutava falar sobre isso, você, isso aqui eu não vou me aprofundar, não vou saber que não acontece comigo? Sim, pois é. Assim, eu acho que existe um estigma, né, muito grande para falar sobre transtornos emocionais. E assim, eu não tinha nenhum conhecimento sobre transtorno bipolar e até depressão, falar sobre depressão era algo difícil. E eu tive esse problema de até uma crise de identidade, pensar quem sou eu e o que é a doença, né? Então, isso para mim isso foi muito difícil entender e aí, aos poucos, eu fui compreendendo, estudando, até chegar aqui hoje, né? E esse pensamento, essa ideia mudou de lá para cá, dentro de casa, com o esposo? Mudou completamente. Mudou completamente, foi difícil, né? Essa adaptação, entender, explicar para ele também o que era o transtorno, a família. No início a gente não sabe muito o que fazer, né? Tem que tomar remédio a vida toda, fazer terapia, mudar os hábitos. Então, assim, foi uma bomba relógio na minha cabeça, na verdade. Foi muito difícil receber esse diagnóstico e entender, né? Procurar entender e encarar essa nova realidade. Eu demorei uns 2 anos para aceitar, de fato, que eu tinha um transtorno bipolar e pensar, não, já que eu tenho isso, então bora seguir a vida e bora fazer o que precisa ser feito. Ô, Lucas, eu queria fazer uma pergunta para ela e para a doutora Viviane também, porque parece que ela fala de um processo, né? A gente colocou aqui uma frase para você que estava em casa, é possível viver normalmente? Então, você tem um choque de ter recebido um diagnóstico. Então, você tem que lidar com suas próprias preconcepções, aquilo que você imaginava e até com o seu sonho de vida futura, né? Imagina que alguém imaginou estar com alguma idade fazendo isso. Mas nós estamos falando de profissionais. Né? Como que é você se apresentar, o que foi para você lidar com aquilo que você já passou, que é lidar com os preconceitos, agora refazer, maturar, entender essa dificuldade. Como é que você se apresentar como uma profissional plenamente capaz para um mundo que tem um monte de ideias sobre algo que envolve humor,
por exemplo, né? Só queria que a Vivi começasse, doutora Viviane, também Vivi, com isso, né? Sobre Porque ter uma vida normal. ter uma vida normal e eu me apresentar para o meu colega de trabalho, eu sou um especialista, eu sou alguém, mas eu tenho uma doença que envolve o meu humor. Vou falar uma frase que vai parecer assim um pouco forte no começo, mas sempre que alguém pergunta, dá para ter uma vida normal? Eu gosto de responder, não busque ter uma vida normal. Para que você quer ter uma vida normal? O que você chama de vida normal? Exatamente. Você quer ter uma vida padrão? Porque, assim, vale muito mais você ter uma vida significativa com as suas limitações do que você ficar buscando ser outra pessoa, buscar ter outra vida. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui. Como é que eu faço para manter a minha credibilidade tendo uma doença psiquiátrica? Eu sei disso muito bem, porque eu sou médica e eu também tenho transtorno bipolar. E isso, para mim, não foi muito fácil no começo de aceitar. Eu demorei 2 anos para ter uma aceitação. O meu diagnóstico faz 4 anos. E eu acho que é propício, porque, assim, não vejo fazer sentido eu vir aqui num programa falar sobre a doença e esconder que eu tenho a doença. Justamente porque eu quero dizer para você que está em casa e dizer para a Vanessa que não desista de viver uma vida significativa porque você tem esses sintomas. Não desista de ter uma vida significativa, uma vida que glorifica a Deus porque você tem uma doença. Muito pelo contrário. Às vezes, é por causa da doença que a gente enxerga muitas coisas que a gente não conseguiria enxergar de outra maneira. E olha que, assim como você hoje está com a gente, conversando, dando informações, explicações sobre isso, ela tem uma página hoje que ela fala sobre isso, está no Instagram e compartilha um pouco mais sobre isso. Algo que no começo foi difícil de aceitar, uns 2 anos ali, e hoje você compartilha, fala sobre isso para outras pessoas que talvez não tiveram acesso sobre isso, estão ali se adaptando, também tentando encontrar aceitação sobre isso, né? Isso, eu tive esse processo, né? E a doutora Viviane falou, acho que a gente teve o mesmo tempo de processo para conseguir assimilar isso e realmente assumir que a gente tem um transtorno bipolar. E assim, para mim foi libertador poder falar para as pessoas que eu tinha, porque eu ficava pensando, será que eu conto, será que eu não conto, né? Recebi a notícia agora, o que eu faço? E depois que eu contei, com muito medo, muita ansiedade, né, aquele medo, daquele preconceito, foi libertador para mim, porque outras pessoas também se identificaram com alguns sintomas que não sejam necessariamente, né, transtorno bipolar, que sejam outros transtornos, mas assim, ficaram felizes e se sentiram acolhidas. E eu pensei, pronto, é isso, esse é o meu propósito, essa é a minha missão, falar para outras pessoas da minha realidade. Eu não sou profissional da área da saúde, né, como a doutora Viviane, mas eu posso contar a minha experiência e dessa forma posso ajudar outras pessoas também. Então, isso para mim me deu, na verdade, um propósito, foi um ressignificado para minha vida. Arrasou. Inclusive, o Instagram está aparecendo aí na tela para você de casa também poder seguir, olhar por lá, conferir um pouco mais, conhecer um pouco mais o trabalho da Vanessa, que está com a gente hoje. Vanessa Lemes, Bipolaridade. Tá aí. Você pode ir lá no Instagram e conseguir seguir, você pode acompanhar um pouco mais, quem sabe até fazer perguntas, compartilhar um pouquinho, você vai poder atender. Eu queria até perguntar se você falou que acaba recebendo mensagem de outras pessoas, porque era algo que você foi difícil no começo aceitar, mas hoje você consegue, é um meio de outras pessoas entender todo esse processo. Isso dá mais sentido? Nossa, totalmente. Foi assim, eu me senti abraçada, né? Eu achei que eu estava ajudando as pessoas, mas são elas que me ajudaram e me ajudam cada dia, né? A vencer essas barreiras que a gente enfrenta no dia a dia. Então, assim, para mim foi libertador e eu procuro ajudar, conversar com essas pessoas, tirar tempo, tirar as dúvidas que elas têm de acordo com a minha vivência. E isso, para mim, nossa, ressignificou totalmente a minha vida. Isso foi maravilhoso. Vanessa, obrigado mais uma vez por você aceitar o nosso convite, participar com a gente, contar mais da sua experiência, até falar um pouco mais sobre a sua página. Parabéns pelo seu trabalho. De verdade, é um prazer para a gente estar com você hoje, conversando aqui no Entre Família. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Estou sempre à disposição. Fechado, obrigado, viu? Legal trazer um pouco mais dessa visão. Interessante que essa exposição de algo tão pessoal, tão particular, significa também baixar a guarda para o preconceito, o estigmatismo, ao mesmo tempo que tende a, em alguma situação, se não for bem conduzido, a que alguém se veja ela por inteiro bipolar. Eu sou bipolar. Qual a sua identidade? Bipolar. Qual o seu nome? Bipolar. Qual a sua história? Bipolar. Você não é só isso. Você não tem que fazer disto a sua foto, o seu desenho, a sua história. Você é mais que isso. Olha, eu sou alguém com habilidade tal que hoje sou uma médica.
Como é que você se torna uma médica? Como é que ela se torna uma jornalista? Como você aí de casa tem a sua profissão, você já conquistou muito na vida. Então, bipolaridade, ou depressão, ou ansiedade, o que seja, fazem parte da vida, mas não são a nossa vida, a nossa cara. Eu penso desse entendimento porque senão você é isto e ponto final. Você é mais. Eu gosto de dizer assim, Darleide, eu tenho uma doença, mas ela não me tem. Perfeito. Ela não me tem. Eu vou dominar esse negócio, entendeu? Posso precisar de ajuda o tempo inteiro, preciso de ajuda, mas a humildade que essa doença me traz me faz alguém mais eficiente e mais eficaz. Eu sinto que isso me torna uma médica melhor. E eu não acho que todos os médicos precisam ter uma doença para poder serem bons médicos. Mas já que essa é a minha condição, eu vou fazer o melhor que eu puder com ela. Jesus disse uma frase, uma das mais conhecidas de Jesus e uma das mais importantes, fundamentais para entender todas as outras frases de Jesus e a sua missão na Terra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que era o caminho para o seu sonho. Ele não disse que era a confirmação de verdades às quais eu quero me apropriar. Ele não disse que ele era a pilha que sustenta a minha vida. Não. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele é um caminho para ele. Ele é a verdade absoluta e ele disse, para completar, ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece, olhando bem rápido e preguiçosamente, que essa frase é um impeditivo, mas não é, porque ele disse, eu vou para junto de meu Pai. Isso significa que ninguém vem ao Pai senão por ele, mas por ele a gente vai ao Pai. Esse é o fundamento teológico, bíblico, com o qual nós temos segurança para orar. Eu vou falar aqui e a voz que será ouvida diante do trono é a do Filho que intercede por nós. Eu vou ao Pai por Ele e oramos em nome de Jesus. Meu coração fica compelido a orar por aqueles que sofrem. E eu acho que a gente tem que fazer isso todas as vezes. Nós falamos aqui de algumas coisas, passamos por isso, né? Por sofrimentos ocultos. Vemos alguns olhos e olhares, mas não vemos tudo. Mas podemos interceder por aquilo que está no coração. Então, neste momento de orar, eu vou orar por você, mas vou orar especificamente por algo da sua vida, pelos seus sofrimentos, para que seus sofrimentos não sejam sequestrantes. Isso pode envolver sonhos, planos e promessas não cumpridas, e você sabe quais são os nomes dos sofrimentos que você tem. Eu só peço que você me acompanhe e diga amém nas frases que você concorda e que você se vê nelas. Pai querido, que alegria, que privilégio, que sinal de graça começar uma conversa contigo te chamando assim, Pai querido, tão próximo, tão acolhedor. Ao mesmo tempo, temos a convicção total pela revelação de Ti, que Tu és todo-poderoso, Criador e absolutamente santo, e nada pode ser categorizado para Ti como além da Sua capacidade. Colocamos-nos nas Tuas mãos para que o Senhor guie nossos passos, que o Senhor construa as nossas estruturas, que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor coloque em nós uma visão de um mundo futuro e perfeito no qual nós estaremos por causa do Teu sangue. Mas hoje, nessa segunda-feira da vida, entregamos a Ti os nossos sofrimentos. Há pessoas que sofrem por muitas razões diferentes, algumas pessoas estão sozinhas agora. Outras estão sentindo uma falta específica de uma outra que está sozinha agora. Sofremos fisicamente, sofremos mentalmente e queremos que os nossos sofrimentos estejam nas Tuas mãos e no lugar deles o Senhor nos coloque esperança, alegria, satisfação e paz. E ainda pedimos-te, Senhor, como Seus discípulos pediram, ensina-nos a orar e que a gente não desperdice da Tua companhia na caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Eu já passei por alguns momentos na minha vida em que eu duvidei, e eu confesso isso para você. Mas eu só estou falando isso para você porque pela palavra eu não duvido mais. Ele disse, creia. Eu falo, Senhor, por quê? Ele falou, porque eu disse. E há perguntas que a gente vai fazer em alguns momentos da vida, porque tem momentos que a gente acha que alguma coisa nossa tirou a gente do campo do ouvido de Deus. Há alguma coisa de fato que impede uma oração de ser ouvida? Há alguma atitude que aumenta a potencialidade da oração? Quais são as circunstâncias e as formas com que a gente pode dizer como que funciona uma oração intercessora, por exemplo, e como que a oração ela respeita o livre-arbítrio das pessoas e a soberania de Deus? Essas são perguntas comuns da vida, né? Eu quero te chamar para um conselho pastoral mesmo, de verdade.
A revista Esperança Novo Tempo, Deus Me Ouve, é um lançamento que foi feito para que isso acontecesse. E desde que ela foi lançada até hoje, ela tem beneficiado muita gente, mas muita gente mesmo. Eu nunca ouvi nenhum relato de alguém que tenha recebido esse material e falado assim, não gostei, foi insatisfatório para mim. Não, isso que muda a vida das pessoas. Você ligando para a gente, falando com a gente, mandando uma mensagem para a gente, entrando no site da Escola Bíblica, você tem e passará por um processo simples que colocará essa revista nas suas mãos. Ela é enviada pelo correio, não tem custo, porque faz parte do projeto Novo Tempo, de se abrir para você e conectar você com aquilo que faz a sustentação da nossa crença. Não perca tempo. Faça isso, liga para a gente, você vai ser muito bem atendido pela equipe de atendimento da Rede Novo Tempo. Em instantes, você vai estar lá já pronto, esperando essa revista que chegará até a sua casa depois de alguns dias. Você está vendo o telefone que está aparecendo na sua tela aí, ó, e o telefone é 12, nossa operadora, 2127 3121 12, é o nosso código de área, 2127 3121. Atravessando a noite, chegando até às 11 da noite, você ainda tem gente te esperando aqui. Você tem uma chance agora, nós vamos parar aqui, beber uma água e é o tempo de você fazer isso no intervalo sem perder o Entre Família. Então a gente já volta e quando você voltar, você fala assim, ó, já pedi a minha. Vamos lá, de volta por aqui no nosso Entre Família, assunto de hoje falando sobre bipolaridade. Você sabe o que é bipolaridade? Vivencia isso na sua vida ou, quem sabe, alguém próximo aí de você? Continua mandando para a gente sua interação, a sua experiência ou mesmo a sua pergunta sobre esse tema, tá bom? A gente vai já trazendo aqui o nosso momento de trazer na prática, para a gente entender, para a gente até mesmo trazer para você, né? Ver os seus sentimentos aí, ver como é que tá e se é o momento de buscar uma ajuda profissional. Não se diagnosticar, viu? Mas sim buscar uma ajuda profissional diante de alguns alertas, alguns sinaizinhos que vão acendendo aqui através da nossa interação que chega agora. Episódios de humor, né? A gente vai falar sobre isso. Situações, trazendo algumas situações aqui agora. A pessoa não quer levantar da cama. Aí vem dois pontos aqui, né? Alguém que vai e fala, vamos enfrentar esse dia juntos, posso te ajudar a levantar? Esse, acredito, seria o lado positivo, né? Agora vem o lado negativo. Você precisa fazer alguma coisa por você, ou seja, joga a responsabilidade só para a pessoa e não traz para si também aquele sentimento de ajuda ao próximo, né, doutora? É muito e pensar que, assim, eu acho que precisa ficar claro que esse momento prático aqui, a gente vai dar ênfase ao que de fato é um transtorno de humor e a alterações de humor. Frente a alguém que está em situação de depressão, não quer levantar da cama, o que fazer nesta situação, entre estas duas opções? É importante você perceber que a depressão ela não é seletiva, né? A pessoa que está deprimida de verdade, ela não consegue fazer quase nada. A pessoa que está simplesmente triste por algum motivo, aquela tristeza tem um motivo específico. A depressão não necessariamente, pode não ter acontecido nada. Ela pode ter tido uma privação de sono e por causa daquela privação de sono, fez uma hipoativação cerebral e aí ela não está conseguindo desempenhar as atividades dela. A nossa forma de falar precisa considerar que isso é doença. Que a nossa cultura dificulta isso, a nossa cultura não suporta alguém que não é produtivo, né? Você precisa fazer alguma coisa o tempo inteiro. Mas quando você pensa em alguém, por exemplo, que está com uma infecção, você não manda a pessoa com a infecção levantar, a pessoa que está vomitando, vambora, vambora. A pessoa que está deprimida, ela não escolheu estar assim. A gente está falando de doença, não estou falando de tristezinha, de estar chateado com a vida, de estar com preguiça. Estou falando de alguém que tem um cérebro hipofuncionante. Então a forma de falar é muito importante. Você precisa fazer alguma coisa por você, é bastante agressivo, né? Isso não significa que não precise ser feito alguma coisa para tal. Significa que a forma de ajudar num quadro Um jeito de falar. depressão não ajuda porque o outro indivíduo está incapacitado naquele momento, de alguma forma, de tomar atitude, porque afinal de contas está em estado de depressão. E depressão não é o que eu acho, eu estou triste. Depressão não é tristeza. Depressão é doença, é algo profundo e real. Eu Vamos a acho mais uma outra situação? comentário Pois rápido não, sobre isso. A Viviane falou um negócio que eu acho tremendamente importante. É que como as crenças que estão construindo as formas de pensamento ao redor de nós, elas influenciam diretamente numa questão de vida ou morte sobre todo mundo. Há uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas falam de religiosidade como se ela estivesse numa caixinha da vida. Isso é uma religiosidade falsa. Aliás, nenhuma religiosidade fica numa caixinha da vida.
Se a pessoa tem uma religião, ela vai estar em todos os aspectos da vida. Mas essa crença de que você tem que ser produtivo o tempo todo e de que a mente não pode adoecer, ela é religiosa, tem base religiosa, porque em algum momento alguém achou que a cabeça é do céu e o corpo é da terra. E também penso eu que na venda de muito do que se faz do próprio sucesso. Exatamente. Você tem que é a coisa da produção, né? Você tem que, vamos lá, levanta a cabeça, vida que segue, não sei o quê. Tem um aspecto interessante, mas tem um outro aspecto que é desrespeitoso Com certeza. de cada momento, cada situação e cada Porque fase. associou sucesso com salvação. Ainda Nós tem somos isso. salvos pelo sucesso, somos salvos pelo trabalho e a minha mente não é desse corpo, não é desse mundo, quando a gente fosse em muitas dimensões. Mas aí que está a importância, não menospreze o saber verdadeiramente bíblico, porque isso muda de fato todas as coisas ao seu redor. Você tem uma palavra precisa para dizer. Perfeito. A pessoa não quer tomar o remédio, doutora. Isso acontece muito. Ou né? se Alguém que acontece. se nega ao tratamento é muito Sim. comum. Toma logo, você não quer sarar? Estou aqui para te auxiliar. Preparei seu suco preferido para ajudar o remédio a descer melhor. Tem uma empatia. É alguém muito abordagem faz toda a paciente. diferença, né? Mas assim, de fato, muitas pessoas não querem melhorar. E ela não quer melhorar, não é porque ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem condição naquele momento de vislumbrar uma possível melhora. Ela está desesperançosa, ela não consegue enxergar que ela vai melhorar. Então ela não sente a necessidade de fazer esforço. E aí cabe a quem ama, aos profissionais, às pessoas que estão em torno, a ajudar essa pessoa nesse passo a passo de entender que ela vai conseguir melhorar. Mas tem algumas coisas que ela precisa fazer também. Se alguém me der um suco de açaí com remédio, eu entro numa overdose. Você fala assim, é um açaí com o quê? Eu viro tudo. Pronto, já era. Tem que desintoxicar depois. Mas, gente, é que eu acho que precisa ficar assim, claro, e você é a melhor pessoa para nos ajudar nisso, Vivi. E assim, você acabou de dizer que tem uma parte que o indivíduo precisa fazer. Sim. Ao mesmo tempo que nós estamos promovendo a empatia, o cuidado de quem está em torno. Sim. Como é que a gente pode distinguir entre o que é do indivíduo fazer, sendo que numa situação específica ele pode estar muito mal? Como que a gente lida com isso? Você me entende? Muitas vezes não é possível distinguir. Muitas vezes fica essa linha, não dá para enxergar. E é por isso que a gente precisa educar as pessoas sobre a doença. De dizer, a sua vida não acabou porque você é bipolar. E eu sei disso, porque eu já senti que a minha tinha acabado e não acabou, eu tô aqui e tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você pode até não querer melhorar agora, mas é porque nesse momento você não tá conseguindo chegar, você tá doente, mas vai melhorar. Acho que a mensagem mais importante que eu poderia trazer não é só sobre sintomas, sobre tratamento, porque isso depois você pode pesquisar e fica lá olhando. Mas é ser uma testemunha de que há vida pós-diagnóstico. Há vida pós-diagnóstico, entendeu? Então a gente precisa também entender que você continua sendo uma pessoa. E se você é uma pessoa, você ainda é capaz de tomar decisão. Decida melhorar. Você foi perfeita nesse comentário também, de que assim, se nós ficarmos aqui a tarde inteira falando do que é, do que não é, tirando as dúvidas, o Google responde isso. Exato. Mas o melhor de tudo é ter você que, além de se declarar, olha, eu sou alguém que tem o transtorno bipolar diagnosticado, também tem uma vida como médica, ou seja, tem atividades, é participativa, tem a sua vida além da bipolaridade. Isso acaba por ser um testemunho para que você também, que tem bipolaridade ou convive com alguém, sinceramente, tem horas que você vai precisar dizer assim, olha, por favor, você precisa tomar o remédio? Olha, toma o remédio porque é necessário, às vezes um pouco de firmeza para ajudar esse outro aí também. E no outro momento, diz, vem cá, me dá aqui tua mão, tá tudo bem. Mais Vamos depressivo. esperar. É só para a gente também levar as pessoas que convivem com outras a considerarem que elas têm um desafio imenso. Porque elas são desafiadas pelo indivíduo que está doente o tempo inteiro. Então tem que ter essa sabedoria entre a empatia e uma certa firmeza, porque afinal de contas ela está lidando com alguém que no momento está incapacitada de alguma maneira. Tudo Com bem? certeza. É por aí? Ou Ok. O que mais que nós temos? A situação é a seguinte, a pessoa não quer falar nada. Aí, se quiser conversar, estou aqui. Uma postura positiva, né? Que frescura, fala logo, não vai adiantar nada guardar para você.
Não, gente, aí também... Aí você que falou essa frase, isso é um diagnóstico do seu problema. Quem tem transtorno... Aí, se você está diante de alguém com transtorno Não, e gente. falar essa frase, é porque você precisa de uma É porque, assim, internação coercitiva. Né? requer uma sabedoria, saber lidar com a pessoa bipolar, porque o bipolar tem muitas facetas, né? De doença. Então, em um momento ele pode estar deprimido, no outro momento pode estar eutímico, que é o humor normal, e no outro momento estar em mania. E é preciso saber lidar com cada uma dessas fases. Na depressão, não adianta você ser tão incisivo em alguns momentos. Tem pessoas que estão deprimidas que elas precisam de carinho. Elas precisam de alguém que dê lá o remédio na boca. Mas na mania, precisa ser firme. Você não vai ficar com o cartão. Não tem condição de você ficar com o nosso cartão agora. Senão você vai acabar com as nossas... Entendeu? Então, assim, acho que é importante você fazer psicoeducação, aprender o que é a doença, entender o que é sintoma, o que é a pessoa e aprender também quem é a pessoa que está ali, porque para alguns funciona de um jeito, para outros funciona de outro. Amar essa pessoa acima de tudo, né? Até doutora- desses pontos, só... Deixa eu falar então. A conversa é tão boa que a gente fica disputando, né? Eu vejo nessa Vai lá, frase aqui, ó, Abinal, eu vou fazer igual na corrida, tá? Vai primeiro. Vou correndo até para alcançar a Darley. Essa frase aqui, ó, ela revela para mim um cansaço. Eu falo assim, né? Você que falou essa frase precisa de internação, mas uma pessoa exausta fala esse tipo de coisa. E talvez ela está falando isso porque ela já falou isso aqui algumas vezes. E eu queria perguntar para você você falasse um pouco da importância do acompanhamento psicológico e do suporte que se dá para a pessoa que está lidando com alguém, com esse ou com qualquer outro transtorno. Se você tiver alguém com a perna quebrada, não importa quantas vezes você mande ela correr, ela não vai conseguir. E não importa o quão cansado você esteja de dizer, por favor, corre, ela não vai conseguir. Então é importante que você aprenda a lidar com a inabilidade dela de caminhar naquele momento. E com o seu próprio cansaço, né? Necessário você descansar, dizer, eu não estou aguentando, vem alguém agora, fica com a pessoa. Porque quando está no episódio depressivo grave, às vezes não pode ficar sozinho, alterna, faz rodízio, chama amigo, chama alguém que ama, mas assim, não guarde tudo para você, porque daqui a pouco quem está doente é você. Maravilhoso. No caso nesse caso, a pessoa pode ter uma hipersensibilidade também? Qual? A pessoa doente? Isso, a pessoa bipolar. Eu até digo isso porque a gente conversou outro dia sobre o transtorno de borderline, né, que às vezes é confundido um pouco também, né? Sim. Hipersensibilidade, borderline, né? Borderline. É isso, borderline, é isso mesmo. E a diferença, né? Porque em alguns pontos eles acabam se assemelhando, mas... Parece bastante. Assim, nos sintomas pode se parecer, principalmente nos sintomas depressivos, quer dizer, ou então quando a pessoa tem questões nos relacionamentos, mas a diferença, ela é importante de entender. Bipolaridade é um transtorno do humor. Transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Quer dizer, é um transtorno que foi desenvolvido ali através do comportamento ao longo da formação da personalidade dessa pessoa. Exemplo, terminei o namoro. Aí isso é um gatilho no borderline e aí ela tem uma crise de depressão, alguma coisa nesse sentido. O bipolar pode só ter dormido mal. Não aconteceu nada, na vida é ótima, a vida está ótima, ele dormiu mal, fuso horário, alguma coisa aconteceu, ele desenvolveu a depressão por causa dessa questão. Então, na bipolaridade, os sintomas têm mais a ver com questões orgânicas, com hormônios. É uma coisa mais física que afeta a mente. Borderline tem mais a ver só com o comportamento. Acho que é interessante destacar isso, porque às Sim. vezes alguém passou por algum trauma e aí desenvolve isso e acha, não, eu acho que eu tenho... É um diagnóstico transtorno diferencial que tem que ser feito na consulta médica bem bipolar. feito. Sim, verdade. E até os sinais de alerta que a gente vai colocar na tela aqui para você também de casa acompanhar. A gente já falou sobre alguns, mas vale reforçar aqui sobre depressão, choro fácil, sonolência excessiva, alteração de apetite, alteração de libido, deixar de fazer coisas que gostava, falar em morte, atos passados, né? Temos aqui mania, hipomania, fala desconexa, fala acelerada, senso de razão aumentado, impulsos, iniciar muitos projetos, gastos excessivos, irritabilidade. Aqui alguns sinais de alerta. A gente já conversou sobre isso, a gente traz agora para você também de casa poder relembrar, a gente vai tratar também sobre isso. Mas agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre uma outra coisa para você. Você lembra que no comecinho do bloco, no comecinho do programa, inclusive, Lá vem. eu falei sobre um tal vídeo, alguma coisa, que a gente está muito falando sobre NT Run. Não sei se você de casa está participando, já fez sua inscrição, já está
começando a se exercitar. Eu sei que a galera por aqui tá rolando a hashtag Corre Darleide, o pessoal tá engajando demais. Nas redes sociais, sempre aqui pelo YouTube, o pessoal super mandando ali a hashtag e tá rolando legal. E eu sei que a Darleide recebe também as mensagens por lá, por onde vai, o pessoal fala sobre isso. Mas tem uma outra pessoa da nossa equipe que também já tá se adiantando, porque sabe que vai ter que correr e vai tentar os 6 km aí. Pronto, já sei quem é. Eu não vou só deixar, vou jogar na tela para você de casa também Já poder sei quem acompanhar. Sabe quem é? Que no Sei. final de semana correu num parque aí Ó, da cidade. Eita! Ó a estileira. Não, escuta, Ó a escuta. estileira. Escuta. Ó a estileira. Essa partinha do Ah. filho. Que eu pace cortei. é esse? Ah. Parecia um queniano. Não, mas tinha que ter deixado produção final. No Não, final, não. o filho dele fala assim, tá bom, pai, chega. pai. Isso eu trouxe, tá aqui. Você vai escutar comigo aqui, ó. Cadê aí? Não, vou deixar só o áudio aqui, ó, no finalzinho, ó. Ah, Ó, cadê? Correndo. Tá ali. Pai, Pai, chega. Não, deixa eu contar então. Ó, a próxima corrida vai ser lá em Guararema, hein, pastor? Pra gente puxar dali pra correr junto. Chama cross-training. Cross-training. Ó, boa. Cross-training É, Guararema. fazenda lá, Então, isso, hã? vai ser lá no sítio, então. É Quero isso. subidas e descidas Vamos rápidas. se preparar, viu? Né, que a gente lá no parque, a gente começou a correr, né? Eu, minha esposa e meu filho foi de bike. E aí a gente começou a primeira andando, eu falei, não, agora tem que correr, né? Vou tentar correr. Aí ela continuou andando e eu fui correndo. Eles foram 2 e eu fui 3. E aí queria ir mais, ele, pai, chega, né? Chega, tá bom. Chega, tá bom, vamos pra casa. Rapidamente salvei aqui para poder Legal. compartilhar com você. Você de casa também tá se preparando e manda pra gente. Não combinei nada com a galera da produção, mas se quiser mandar, manda. Lucas, será que na segunda-feira a gente tem aí um outro videozinho e tal? Eu tô Seu. esperando. Em sentido anti-horário, né? Seu. Isso. Em sentido anti-horário. Vai vindo aqui e tal. Pode não ter ponteiro aqui. Quebrou o ponteiro aqui. É digital, Ó, eu já relaxa. fiz, viu? Ele falou que a Por parte mais que dele eu já era. não corra lá no dia, mas Onde pelo você menos vai eu estar no fim de semana? mostrei que tô Rio de correndo. Janeiro? Treinando. Rio de Janeiro? Vou estar no Rio de Ali Janeiro. no calçadão, ó, Rio de Janeiro. Vai ficar bonito Vai esse ficar vídeo. legal. Eu espero esse vídeo então Nossa, segunda-feira. vai Vai ficar Segunda-feira eu bonito. quero esse Produz vídeo. pra gente, É faz de conta verdade. que é natural. Eu vou mandar. Aí só vai faltar um, né? Nem que seja, Aí quando eu mandar, só vai faltar um. nem que seja só uma corridinha ali, ó, pra fazer o vídeo, né? Tem alguma prova bíblica de que corrida é coisa de Deus? Sim. Ô, Tem. Depois apóstolo você me dá Paulo os fala, né? argumentos bíblicos. Vai rolar. Adão Jesus estava falou, correndo levanta no Éden. e anda. Por acaso Deus criou Adão e ela falou assim, corram, filhos, corram. Eu vou Antes do pecado, não. eu vou citar aqui Igual uns 150 verdura. textos de Igual Paulo. verdura, antes não precisava, come depois do Agora, filha. pecado, é isso? Darleide, avançando para as coisas que diante de mim estão, corro em direção ao alvo. Para o alvo. Corra. Corro para o alvo. Paulo. Aguardo o vídeo de vocês. Pastor, no Rio, hein? Rio, de eu Janeiro. quero esse vídeo. Vai ficar legal. Eu vou fazer um Vou pior trazer, que então. esse. Eu vou gravar em Guararema. Fazer Perfeito. assim, gente, eu tô aqui em Guararema e só eu tô correndo aqui. Eu quero esse daí. Eu quero Essa esse vai daí. ser humilhante. Eu quero isso aí mesmo. E você de casa aí também, já grava o seu vídeo treinando também, se preparando para a corrida que vai acontecer dia 7 de abril, às 8 da manhã, aqui no Parque da Cidade de Jacareí, que fica no interior de São Paulo. Lucas, como participar? Como faço para correr com a Darleide, com a Abinal, com o pastor? Simples, você vai lá no site novotempo.com/corrida, faz sua inscrição. Não quer correr? Você pode caminhar também, viu? Você vai por lá e tem até o tamanho da camisa, que você vai estar com a camisa certinho. Muito em breve eu vou mostrar para você também qual vai ser a camisa, mas corre lá no site para você saber e ter mais informações. Desafie aí os seus limites e vem aqui participar com a gente desse evento, dessa corrida Novo Tempo. E é claro que eu espero a sua inscrição para estar juntinho com a gente. Quem sabe também você se preparando. Manda um vídeo pra gente aí, vai. Já lancei também aí mais uma. E não se esquece sempre do hashtag Corre Darleide, tá bom? Ei, Lucas, E eu? Oi. tem um recadinho aqui pra você. Sério, tô falando sério. Sério? Chegou aqui no grupo da produção que é o seguinte, ó. Alguém escreveu pra gente dizendo assim, o Lucas é bonito mesmo. Ó. O Lucas é bonito. Você se lembra da Darleide, quando tu disse assim, mamãe, tô fortinho? Eu lembro desse dia, mas não era a intenção de falar. O que você entendeu. Mas obrigada por sua participação, não sei o nome dela, mas e aí, olha, Ó, gatinho, e né? Fica aí, Ah. então, Darleide, para as Quero ver o mulheres corpo. do Brasil virem conhecer o Lucas pessoal. Lucas. Tá comprometido, né, Lucas? Não Lucas. tá comprometido. Sabe o que é isso, Na né, Lucas? corrida, Isso é intimidação. Daqui a pouco sobe uma... Falou da Daqui a pouco sai mais uma Darleide, hashtag. agora criou aí um case para intimidar. Então, Darleide vai para puxar não uma deixar hashtag ninguém do fazer Lucas. nada, Vou Lucas, eu puxar. vou me despedir de você para que você não seja... Mas até amanhã. Até amanhã. Amanhã eu estou aqui de Até volta. amanhã. Viu? E quem manda o Obrigada, recado, Lucas. beijão, obrigado pelo recado, viu? Mas amanhã estou de volta. Ele se achando bonito, olha. Olha a carinha de Estão bonito. mandando. Lucas, chama o intervalo.
intervalo, Lucas, para você ir embora em grande estilo. Eu vou embora, saio, vou sair muito bem daqui. Olha E olha o só, charme. um abração pra vocês. Eu vou ficando, mas logo o Entre Família volta e claro, a gente espera por você. Nós temos quase 30 revistas escritas prontas para serem enviadas para você sobre os mais diferentes assuntos. Agora, eu quero indicar para você a revista Sentimentos, escrita pela doutora Rosana Alves, que é neurocientista. E entre os temas escolhidos para tratar na revista Esperança, nós escolhemos depressão. Quer se aprofundar mais a respeito do tema depressão? E quer saber também sobre transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC? Estresse pós-traumático te interessa? Quer saber mais sobre violência e saúde mental? A relação sobre a fé e a cura, o tratamento, a remissão de transtornos mentais? Será que há alguma ligação a ser feita segundo a ciência? Essa não é necessariamente uma revista escrita do ponto de vista religioso. Nós cremos que há religião na ciência que verdadeiramente mostra todas as facetas da nossa responsabilidade e do quão necessário é fazermos uso da fé, para que a fé também nos auxilie nessa jornada. Interessa para você? Então faz o seguinte, entre em contato agora com a gente e diz: eu quero essa revista para mim. Eu quero estudar esses temas de uma fonte absolutamente confiável. Vai ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. A nossa equipe está agora prontinha para te atender. Vai até às 11h30 da noite. Aproveita agora. Vou repetir para você, está aí no seu vídeo. Pode usar também o nosso QR Code. Você que sabe usar essa tecnologia, prefere ligar? Então pode ser agora, 12 21 27 31 21. Vou dizer para você, quanto mais informação, melhor você aprende a lidar quando o assunto é com você ou mesmo com os que estão à sua volta. Isso pode mudar muito os teus relacionamentos, a qualidade de vida. Para você ligar agora, não vai pagar por isso. É só ligar. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Faz o seu cadastro e chega aí na sua casa. Combinado? Então vem para cá. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa, pastor Aleixo. E eu vou direto para a interação, porque esse momento é o momento que a gente estava esperando. Celeste Marcondes de Jundiaí, a querida, bonita Jundiaí, São Paulo. Olá, abençoados, tudo bem? Olá. Fui diagnosticada há mais de 4 anos com esse transtorno. Tomo medicações regularmente e tenho uma vida normal, graças a Deus. Porque de verdade é dele que vem todas as bênçãos para a nossa vida. Yes. Amém. Inclusive a do remédio. Inclusive, verdade. exatamente. Com certeza. Ela provavelmente diz isso justamente por manter o tratamento, né? Vamos ver se tem mais uma... Porque isso é uma questão importante de a gente considerar, né, doutora Viviane? Muitas vezes, em nome da fé, a gente nega um tratamento racional. Mas justamente a fé, ela tem muito do racional, né, pastor? Para pôr em Exatamente. prática o que é da sua competência. Uma pessoa anônima nos escreveu dizendo: boa tarde, trio maravilhoso. Ah, que coisa bonita! Meu querido marido, com quem estou casada há 25 anos, muda de humor todas as vezes que é contrariado. Se torna outra pessoa, sempre tem razão e critica muitos outros, só vê os defeitos. Ele é bipolar, corre dar leite. Amiga, tu nem contou teu nome, mas mandou-lhe uma hashtag. É isso Mas aí. colocou o meu seu, amor, que legal. colaborando, Pronto. né? Participando. Obrigada, meu amor. E Mas o que essa dizer pergunta é desse muito marido? importante. Será que ele está se aproveitando? Não é que se aproveitando, mas isso cabe como bipolaridade? Olha, seria irresponsabilidade dizer isso é bipolaridade ou não é, mas algumas sugestões que eu tenho para dar para essa pessoa. Primeira, esse indivíduo, né, que ela se relaciona, ele sempre foi assim? Porque se ele sempre foi assim, isso é da personalidade dele, não dá para dizer que isso é bipolaridade. A bipolaridade, ela transforma a personalidade da pessoa. Então, é alguém que sempre foi calmo e aí agora do nada está muito agressivo. É alguém que sempre foi falante, agora do nada está calmo demais. Mas não te chama a atenção o fato de ser toda vez que ele é contrariado? O que disso tem na bipolaridade? Fui contrariado, entrei em depressão ou entrei em mania. Isso não é Faz próprio sentido. não é próprio da bipolaridade. Agora, quando a pessoa está com uma irritabilidade que é comum da bipolaridade, aí essa irritabilidade pode gerar o que a gente chama de senso de razão aumentado, que a pessoa acha que ela está certa o tempo inteiro. Só que isso é pontual, ela não é sempre assim. Pelo que eu estou entendendo, sempre foi assim. Então, se sempre foi assim, Mas a aí- pessoa... 25 anos mas aí, de casado, doutora? né? 25 então ela já anos, conhece ele há muito tempo, que já Funcionando assim. funcionando assim. É. Porque na bipolaridade, se você está em mania, você responde à contrariedade estando em mania.
Exatamente. E se você está em depressão, você responde à contrariedade Estando em depressão. estando em depressão. Agora, se a contrariedade é que gera uma outra coisa, nós estamos falando de outra De outra coisa. coisa, de forma de enxergar a vida e dificuldade de relacionamento, né? Precisa ver isso aí, amiga. Vamos lá. José Miranda, grande José de São Francisco, conheço, crescemos juntos lá, viu? E aí, José? Ele falou o seguinte, ó, um alô especial para meu amigo Abinal, obrigado. Porque as pessoas com bipolaridade geralmente são intolerantes e apresentam um comportamento um pouco violento. Abraço, Zé. Há uma intolerância, inclusive, com barulhos, uma hipersensibilidade, que não tem muita explicação, assim, não dá para dizer o mecanismo exato que acontece, mas a pessoa tem dificuldade com ruídos, com barulhos. Agora, o intolerante que eu estou entendendo é uma pessoa irritada, né? A pessoa mais, assim, arretada, mais agressiva. Existe uma teoria de que a bipolaridade, ela vem de uma inflamação crônica. E essa inflamação pode explicar os sintomas psíquicos. Então, a pessoa tem um comportamento agressivo numa mania, por exemplo. Por que ela ficou agressiva? Por causa dessa inflamação que piorou. Não é importante agora para o telespectador, mas quem gosta de estudar sobre isso, procure lá interleucinas pró-inflamatórias, interleucinas 6, interleucinas 10, que são algumas explicações para esse comportamento alterado. Mas tem explicação para isso. Mas eu acho que vale pontuar um pouco mais. Essa violência, essa agressividade, ela vem pontualmente também. Isso não é o indivíduo o tempo inteiro agressivo e violento. É sintomático. Isso é um sintoma do quadro, lembra disso? Exatamente. Tá? Uma coisa é falar de transtorno de humor, outra coisa é falar da personalidade. Tem um indivíduo que tem uma personalidade agressiva, violenta. Isso é outra coisa diferente de bipolaridade, tá? E tem uma coisa também, nesses segundos eu vou falar, né? Cuidar, acolher, não é sempre abraçar um fofinho. Né? Quando você abraça uma pessoa que está com dor, o seu próprio abraço vai gerar alguma coisa. Então, o exercício de acolher, ele envolve sacrifício. E a gente tem que estar sempre predisposto a sacrificar. Né? Porque a gente gosta de olhar para criancinhas, elas são sempre fofas e tal. Mas não é disso que a gente está falando. A necessidade de alguém sempre envolve um determinado sacrifício. Sim. Então, não se pode esperar uma perfeição de uma doença. Né? E a imperfeição pode tocar exatamente nas coisas que me agridem. E esse é o sacrifício, isso é o que eu estou entregando. Paulo, que mandou uma interação aqui, olha, a bipolaridade pode ter sintomas físicos. Interessante. Ou pode acabar gerando doenças físicas tipo esofagite, gastrite e problemas oftalmológicos. Pode gerar sintomas físicos e pode gerar doenças físicas. Inclusive, a expectativa de vida de um paciente bipolar é um pouco menor do que a população geral, porque ele tem comorbidades, que são doenças que vêm junto com a bipolaridade. Por exemplo, você pode ter mais pressão alta, mais diabetes, por causa da alteração de sono, ter apneia do sono. Então, são pacientes que geralmente não andam só com a bipolaridade, eles andam com outras doenças juntos. Sintomas físicos que podem gerar, por causa da ansiedade, que é comum da bipolaridade, pode gerar, como ele falou, gastrite, esofagite, tremor, taquicardia, né, o coração acelerado e várias outras coisas que podem acontecer juntos. Porque é uma doença do corpo, não existe separação entre mente e corpo, né? Verdade. Vamos lá, mais uma interação. Elide Gonzaga. Um abraço para ela, né? Que está sempre aqui, muito legal. Um beijo para você. Um abraço, Elide. E ela diz o seguinte, o bipolar é consciente quando agride verbalmente alguém? Depende. Na maior parte das vezes, sim, mas pode ser que a gente esteja falando de um episódio de mania grave e nesse episódio de mania a pessoa agredir e não lembrar. E essa amnésia, ela é um mecanismo de defesa do cérebro, para a pessoa conseguir conviver com aquilo depois, né? Tanto que a gente vê alguns episódios que saem aí na televisão de pessoas que fizeram coisas moralmente estranhas ou não aceitas e aí elas acabam sendo expostas por causa disso na bipolaridade. Então, na maior parte das vezes é consciente, mas pode não ser se for um episódio de mania. Agora, dizer que é consciente significa que ela tem noção do que está fazendo, porque está fazendo, porque eu acho que isso faz uma diferença. Pode ser que alguém diga, tá vendo? Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está falando desse jeito comigo. Então, ele é responsável pelo que está fazendo, entende? Quando, na verdade, ele tem consciência, quer dizer, eu quero saber. Ele tem consciência de que ele está sendo agressivo, por exemplo, mas essa consciência quer dizer que ele tem autonomia para frear? Vamos colocar um português claro? Vamos. Não é de propósito. E boa, tá? Não é de propósito. Assim como quem tem diabetes, não fala assim, quero ter uma hipoglicemia agora. Não tem como controlar, não tem como controlar.
Agora, a pessoa pode aprender fora dos episódios a fazer terapia, usar o medicamento, para que nos episódios os sintomas não sejam tão exacerbados e tão intensos assim, né? Mais uma interação aqui pra gente, da Vanessa. Existem alguns tipos de alimentos que podem prejudicar a pessoa diagnosticada com bipolaridade? Quem pode piorar a bipolaridade? Eu amei essa pergunta. Vamos fazer um programa só para falar dela, por favor? Porque sim, existem alimentos que podem piorar e alimentos que podem melhorar, porque, como eu disse para vocês, a inflamação, ela encontra lugar para fazer sintoma. Então, quando você come alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos que cronicamente estão machucando o seu organismo, principalmente o intestino, que é um excelente produtor de neurotransmissores, né, como a serotonina, isso vai piorar os sintomas. E isso eu falo para você, agora eu vou falar também como pessoa que tem a bipolaridade. Por favor, coma que nem adulto. Coma fruta, verdura, legume, come comida de verdade. Não vai comer essas besteiras por aí, porque não adianta você pagar caríssimo em remédios, fazer terapia e comer como um adolescente sem supervisão. Em geral, vegetais vão te fazer bem para a bipolaridade e ultraprocessados vão fazer mal. Verdade. Para fechar, a última interação. Coma como um adulto Boa, foi meu pulo do gato. Coma como um adulto. Existe algum exame específico e qual especialista para investigar se tem ou não a doença? Não existe um exame específico, embora seja necessário fazer exames para excluir. Então, você não faz o diagnóstico de bipolaridade sem ter feito exames de sangue, por exemplo, para descartar alguma questão na tireoide, porque um hipertireoidismo ou hipotireoidismo podem simular os sintomas. E em relação a ser especialista ou não, é importante que você vá num bom médico. Às vezes você vai num médico generalista que ele tem a compreensão da doença, e às vezes você vai num médico especialista que não está a fim de te atender naquele momento. E aí você não tem uma consulta muito boa. Então, o psiquiatra é o mais indicado, que é o especialista mais indicado, mas se você for num bom clínico ou no bom generalista, isso também pode te gerar um caminho para o diagnóstico. Doutora Viane, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa fluiu, seu conhecimento é extraordinário, foi muito bom. Obrigado você que mandou suas interações também. Foram muitas e altamente pertinentes, né? Contribuíram para muita gente. Eu digo isso para você de novo. Mande sua interação, porque a sua pergunta sempre está representando a dúvida de muitos outros que são beneficiados. Obrigado mesmo sua presença aqui. Eu fiquei com uma coisa bem forte no meu coração durante o programa todo sobre as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Elas não são equalizadas. Então, a doutora Viane falou aqui agora há pouco sobre essa questão de você agredir ou não conseguir frear algum impulso que todo mundo já consentiu que é negativo. E é bom a gente olhar para as pessoas e pensarem também que nem tudo é da mesma facilidade para todo mundo. Tem coisas que são mais difíceis para algumas pessoas. A minha mente se volta para o livro de Apocalipse, capítulo 3. O livro do Apocalipse é inaugurado depois de uma visão de Jesus com introduções e mensagens específicas naquelas que são conhecidas como as 7 cartas, que é para onde o livro foi originalmente destinado. E começando com a primeira igreja em Éfeso, as 7 cartas vão até a igreja de Laodiceia. A penúltima carta se destaca por muitas coisas mesmo. A começar pelo nome, Filadélfia, um amor fraternal. É uma carta de uma igreja. Eu queria que você pensasse em umas coisas que, colocadas para essa igreja, são de grande valia para a nossa vida hoje e não se desconecte quando eu falo de nossas fraquezas, nossas lutas. No verso 7 do capítulo 3, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, as obras que você realiza, e eis que tem posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É difícil pensar nesse texto, ouvindo a voz de Jesus, e não ter o coração movido. Presta atenção nas frases que ele está falando para você agora. Primeiro, eu conheço você. Você pode estar vivendo suas angústias, suas dores, as coisas que você quis fazer e não conseguiu, as suas situações sem controle, mas saiba, eu conheço você. Todas as pessoas ao seu redor podem estar fazendo sugestões e tendo 1 milhão de preconceitos a seu respeito, mas Deus está falando, eu conheço você. Eu sei do que você gosta, eu sei do que você não gosta, mas eu sei também, mais do que o dia de hoje, eu sei como será o seu dia de amanhã.
Eu conheço você e tenha segurança nisso. E ele vai dizer, além disso, mais uma coisa. Eu ponho diante de você uma porta aberta. Aquele que abre e não fecha, põe diante de você uma porta aberta. Ele está dizendo para esse grupo de pessoas, ele está dizendo para nós também, que ele coloca diante de nós uma passagem de esperança quando não há saída. Em um momento de completa escuridão, ele coloca diante de você uma saída. Em todos os lugares e todas as situações onde você vê nenhuma saída, ele vê 1000 saídas. Mas ele põe diante, ele não põe ao seu lado uma porta aberta. Ele não coloca atrás de você uma porta aberta, mas ele põe diante de você. E o que ele está dizendo é, avance, dê mais um passo, porque essa porta aberta está diante de você. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo que sempre vem ao meu coração quando eu vejo uma mensagem de uma porta aberta, porque aí eu fico tentando entender quem eu sou nessa mensagem. Eu gosto de uma frase que eu repito para mim mesmo todos os dias. Jesus é a porta. Eu não sou a porta, mas eu sou aquele que segura a lâmpada na frente da porta. Eu não sou o caminho da salvação para as pessoas, mas eu, conhecendo a porta, ilumino essa porta para que as pessoas desesperançadas vejam essa porta e se encorajem a passar por ela. Eu estou dizendo para você que hoje não está sofrendo por um transtorno de bipolaridade, não está sofrendo de depressão, não está em luto, mas já passou por coisas que fazem você conhecer esse Deus de forma suficiente a apontar a lanterna para a porta e dizer assim, existe uma porta, passe. E eu termino com essa frase, eis que venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mais do que conservar, ele disse, conserve o que você tem, porque essa coroa já lhe foi dada. Então conserve o que você tem. E que Deus te abençoe, e faça de você luz sobre a porta, e veja a porta diante de si. Amém. Maravilha, até Obrigada. amanhã, se Deus Obrigada quiser. pela companhia, meus amores. Até amanhã, Valeu, gente. às 2h30 da tarde.